Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e pela sua família e pela sua presença abençoadora nesta caminhada que estamos vivenciando como igreja online, neste tempo de batalha contra a pandemia do coronavírus e todas as suas consequências. Mas eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu compromisso pessoal com Cristo, com os valores do reino de Deus. Você que tem sido intercessor, você que tem testemunhado de Cristo, você que tem procurado edificar a igreja e glorificar a Deus com as tuas atitudes. Eu te convido para mais uma celebração da campanha missionária no segundo semestre de 2020. A pandemia do coronavírus não nos impedirá de prosseguirmos a nossa caminhada missionária, pois o coração desta igreja é missionário. Então a minha oração é para que a poderosa presença do Espírito Santo te conforte, te dê sabedoria, te dê ousadia e que você deseje com a tua vida, com as tuas atitudes, glorificar a Deus, testemunhar do seu poder, dizer em todo o tempo que a bênção, que a vitória, que a cura, que a restauração no nome de Jesus. Vamos falar com Deus através do privilégio e receber o que Deus quer falar conosco através da sua palavra. Para nossa inspiração, o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 45, diz: Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome será pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, e eu lhes envio a promessa de meu Pai. Fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Que o Espírito Santo de Deus inspire o meu coração, o teu coração, o nosso coração como igreja de Cristo, e nós sejamos mais uma vez nessa celebração missionária inspirados, desafiados, que o Espírito de Deus fale profundamente ao teu coração como discípulo dele. Vamos falar com Deus em oração? Obrigado, meu Deus, por esse privilégio de falarmos contigo, de recebermos o renovo da tua presença, pelo mover do teu Santo Espírito, que fala conosco, que nos ensina, que nos fortalece, que nos dá entendimento, Senhor Deus, na tua palavra. Nós consagramos as nossas vidas, este culto em tuas mãos. Fala conosco, Senhor, como tua igreja. Nós precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, Pastor Miguel Kopanich, a este momento de inspiração. Que o Senhor Deus te use para honrar, glorificar o nome dele e inspirar ainda mais o coração missionário da primeira igreja batista em Higienópolis. Olá, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em seus corações e que a alegria do Senhor seja a força de vocês. Nesse dia, nesse momento, eu quero trazer a visão do que estamos fazendo na cidade do Rio de Janeiro com o tema A Cidade Clama. Quem ouvirá? Quem responderá? Então desafio os irmãos que possam entender o chamado de Deus para esse ministério. Eu sou o pastor Miguel Kopanich, sou missionário, coordenador em missões nos hospitais, e a proposta nossa realmente é levar Cristo aos que estão sofrendo, e a igreja, o desafio de ter e entender a chamada de missões, e entender que a igreja ela é missionária. Então quero começar com os irmãos, desafiando os irmãos a que possam entender essa chamada que está em Lucas 4, verso 18 e 19, há um chamado que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então nosso desafio para os irmãos
que possam entender essa construção, essa chamada, porque a cidade do Rio de Janeiro clama. Quem responderá? E o meu desejo é que os irmãos tenham essa chamada e possam obedecer, dizer: eu estou pronto a servir, Senhor, eis-me aqui. Um dos textos que eu acho muito lindo, que nos chama também a atenção para isso, está em Isaías 6, que diz assim, de 1 a 9: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então é interessante como esse trecho chama a atenção para Lucas 4, onde o Senhor Jesus, ao pegar o rolo, começou a ler, e esse foi o trecho que ele leu, chamando então para uma transformação, uma mudança, em que o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele para proclamar esse evangelho a todas as pessoas, a toda a cidade, a todo o Brasil e o mundo. Mas o nosso foco aqui será a nossa cidade, que clama por socorro. Em nossa campanha de Missões Rio, nós estamos desafiando as igrejas a estarem envolvidas nessa construção e nessa missão de anunciar Cristo Jesus a todas as pessoas em todos os lugares, porque a cidade do Rio clama, e clama muito alto por socorro. E você, meu irmão, minha irmã, tem esse chamado e posso dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. O trabalho nosso no Rio de Janeiro é um desafio constante. Hospitais, presídios, escolas, faculdades, universidades, degase, implantação de igreja, trabalho voltado para a proteção da criança, cuidado na parte do trabalho voltado na zona portuária. Então, meus irmãos, quero desafiar os irmãos, diante dessa dor que vive hoje o nosso mundo, o nosso Brasil, o nosso Rio de Janeiro, que você possa abraçar, se envolver, entender a chamada de missões. E o papel da igreja, creio muito, meus irmãos, que o papel da igreja é ser uma igreja missionária e intercessora, onde ela possa realmente trabalhar, vivenciar, experimentar, refletir a glória do Senhor. A começar pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família, entendendo que Deus está agindo através da sua vida, de cada criança, cada jovem, adolescente, cada adulto, cada ancião, com os líderes da igreja, todos são chamados a servir, e você é essa pessoa que Deus tem chamado. Quando eu falo que você é, eu, Miguel, também estou junto de vocês, para que nós como igreja, como Convenção Batista Carioca, possamos abraçar essa ideia de pregar esse evangelho em todos os lugares dessa cidade, desafiando realmente, de tal forma que a nossa vida venha a ser refletida, que haja em nós essa luz, para que o mundo veja em nós, veja em mim, o Senhor Jesus Cristo. Então, a unção do Espírito de Deus esteja sobre vocês, como igreja do Senhor Jesus, como igreja que reflete a glória de Deus. Em primeiro lugar, quando eu olho para esse texto, a cidade clama. Quem responderá? É preciso reconhecer primeiramente o nosso pecado. Quando nós olhamos para a nossa cidade, vemos tantas coisas que estão acontecendo e entendo que pessoas, seres humanos, precisam
transformar a sua vida, ou moldar a sua vida, ter uma vida realmente transformada pelo poder de Deus. Quando Deus entra no nosso coração, quando Jesus entra no nosso coração, algo em nós é transformado, é mudado, é moldado. Então entendemos que em nós está o Senhor Jesus que muda o nosso ser. Um dos textos que eu acho muito lindo está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então o desafio da gente é esse lado de mudar o mundo, tirar o mundo das trevas, da dor, do desespero, da angústia, do momento em que vive o ser humano no ponto de desespero mesmo, de querer tirar a sua própria vida, de gente angustiada, de pessoas se separando, de famílias se dividindo, de pessoas que estão sem qualquer visão de vida ou de esperança. Mas nós temos a esperança. Nós refletimos a esperança. Nós temos certeza que a vitória é nossa no nome de Jesus. Nós somos a luz do mundo. A luz que há em nós é algo simples. Não precisa de uma energia externa. Nós temos um Deus que coloca em nós a sua bondade, graça, autoridade, para que este evangelho seja pregado a toda criatura. Então, o povo que estava em trevas, em desespero, em angústia, em morte, como nós acompanhamos hoje tantas pessoas morrendo, e quanto choro de famílias, de pessoas, de crianças, de jovens. Essa semana atrás, nós acompanhamos esse momento de luta em que um dos nossos pastores na sua congregação morreu o pai e a mãe, e os 3 adolescentes da casa ficaram seus pais em uma semana. Quanta dor, quanto desespero, quanta angústia no meio dessa pandemia, no meio dessa angústia que vive o povo de hoje. Mas, irmãos, Igreja do Senhor Jesus, eu responderei: por causa dos pobres, através das riquezas das boas novas, nós anunciamos este evangelho. Nós temos a palavra de Deus em nós. Nós temos a certeza de que, no meio dessa luta toda, o nosso Deus e Pai, o nosso pastor, cuida de nós. Um dos trechos que está em Efésios 1,3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor. Então, como igreja, nós temos uma construção, uma visão de resgatar os que vivem à margem da sociedade, que vivem na angústia, que vivem nas trevas, que vivem sem esperança nenhuma. E a Igreja do Senhor Jesus é essa esperança em que o Senhor usa os seus filhos, usa o seu povo, para que o Evangelho seja anunciado e pregado aos pobres, aos que estão desamparados, aos que estão sem esperança, aos que não têm certeza da vida eterna. Você tem certeza da vida eterna? Glória a Deus! Porque alguém foi até você e anunciou que Jesus Cristo é o único Salvador, e você hoje é um servo, sendo filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Por isso, irmãos, a igreja precisa ser essa igreja que reflita a glória do Senhor. Seja instrumento de Deus, seja uma bênção de Deus, seja uma pessoa segundo o coração de Deus. O segundo ponto em que desafio aos irmãos da igreja: a cidade clama. Quem responderá? Dos cativos através da libertação, da graça. O texto diz que Deus salvará aos que estão cativos, que estão presos, que estão sem esperança. Então, meus irmãos, Igreja do Senhor Jesus, liberdade aos cativos. Em Gálatas 5, de 1 a 3, Gálatas 5, de 1 e 13, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém,
não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então o desafio nosso é que você possa entender que o Senhor nos chama a sermos libertos pela graça no Senhor Jesus. A liberdade se baseia na redenção. Essa é a construção, essa é a visão bíblica. A liberdade que nós temos hoje foi dada pela redenção de Deus através do seu Filho Jesus. Como a cidade clama pedindo redenção, nós temos aqui na nossa cidade o chamado, aquela estátua do Cristo Redentor, como que de braços abertos tentando segurar alguém, só que é de pedra. Mas o nosso Cristo, Ele pode abraçar, Ele pode tocar, Ele pode abençoar. Ele nos redimiu do pecado, nos dando a certeza da vida eterna. Então quero desafiar você, que o Redentor que vive em você seja algo tão poderoso, tão verdadeiro, tão sincero, tão simples, tão gostoso, que você viva essa liberdade. Porque a cidade clama, o Rio de Janeiro clama por pessoas que se envolvam na obra de missões, através da sua igreja, ou na sua casa, ou na sua vizinhança. Você é a pessoa que está disponível, conforme diz aqui o texto. E o tema de Missões Rio: a cidade clama, o seu bairro clama, a sua família que ainda não conhece Jesus clama. Quem vai responder? Você vai responder o chamado de Deus. A igreja do Senhor tem a chave para que esse evangelho chegue às pessoas. E essa chave é Jesus, esse caminhar é Jesus, a porta é Jesus. O evangelho vai chegar ao coração da cidade do Rio de Janeiro, porque você, irmão e irmã, tem no seu coração, na sua mente, nos seus olhos, o que é o reino de Deus. Um dos textos também que é muito lindo na Bíblia, está lá em Mateus 6,33, assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Liberdade, meus irmãos, liberdade da culpa do pecado. A cidade do Rio de Janeiro precisa ser liberta da culpa do pecado. O ser humano precisa ser liberto da culpa do pecado. Deus chama você para que essa cidade seja liberta. Há um clamor pedindo por socorro, e você é um instrumento de Deus para isso. Das forças, Deus te livra e te dá força e libera você e liberta você das forças do maligno e da maldição do pecado. É Ele que te dá força e poder. Em Josué 1,9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo. Esforça-te, porque eu estou contigo por onde quer que você andar. Então Deus também nos livra do jugo, meus irmãos. O jugo que traz sobre o coração, a mente, sobre o corpo da pessoa, o jugo do pecado. O jugo que traz angústia, que traz desespero, que traz falta de esperança, ainda mais hoje ainda. Nós temos alguém que levou a nossa dor, a nossa angústia, o nosso desespero. E essa pessoa é Jesus. E ela habita no seu coração, na sua vida. Então, meus irmãos, desafio a vocês a estarem ouvindo. Deus chama. A cidade clama. Quem irá? Uma das experiências que eu vivi em um hospital aqui no Rio de Janeiro, como missionário nos hospitais, é de uma senhora que vivia nos cemitérios e, por motivo da sua crença, comia vísceras de cadáveres. E um dos momentos ela falando comigo, disse: pastor, quando eu comi aquilo eu vomitei, eu tive que lamber o que eu comi, porque o que estava em mim mandou fazer isso. Eu estava presa a um jugo. Essa pessoa foi acompanhando-a durante 3 anos e meio. Teve um momento que disse: Deus, eu não quero mais falar com ela, eu não quero mais, eu já cansei. E assim, falei: Senhor, está nas tuas mãos. Isso foi uma quarta-feira. Numa outra quarta-feira de manhã, às 9 da manhã, essa senhora chegou na minha sala e disse: bom dia, pastor. Falei: bom dia. Falei: o que aconteceu? Eu aceitei Jesus. Essa senhora tomou a decisão de Jesus. O jugo que a levava a estar na situação que ela estava fez mudar. Hoje ela é uma missionária, pregando o evangelho do Senhor às pessoas. Ela foi liberta. Há uma liberdade. Você também, meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, meu amigo que nos ouve também,
Jesus liberta as nossas vidas e nos dá a certeza da vida eterna. Em terceiro lugar, meus irmãos e amigos, a cidade clama: quem responderá? Eu responderei. Você responderá. Em João 1,9 diz assim: a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todos os homens. Eu responderei pelos cegos por meio da luz da vida que é Jesus. Você responderá para os cegos por meio da luz da vida que é Jesus em sua vida. Em João 8,12 diz assim: de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá luz da vida. Então você que segue a Jesus tem a luz. Verdadeiramente, Cristo é a luz que veio ao mundo iluminar e trazer vida e esperança às pessoas. Missões Rio está nessa construção. A Convenção Batista Carioca tem investido em vidas para que possam levar vida aos que estão sem vida. Muita gente estão envolvidas em coisas que entristecem o coração de Deus. Mas Deus chama você também, e a mim, e aos missionários, e às igrejas do Senhor Jesus, do Campo Carioca, a levar luz em meio às trevas. Só Jesus pode dar direção a você que nos ouve, a você que nos assiste, a você que tem a mensagem da salvação, nos faz ver a eternidade. Só Jesus afasta as trevas, o pecado do homem. Quando o homem conhece a liberdade de Jesus, tira a cegueira espiritual, ele entende que precisa ser transformado, que o mundo que está em trevas para ele torna-se luz, porque Jesus é a luz do mundo. Quem me segue não vai andar em trevas. Só Jesus proporciona a vida na presença, pela presença do seu Santo Espírito. Você, igreja, irmão, irmãs, pastores, líderes, deixa o Espírito Santo agir através da sua vida. Ele tem um propósito gigante, maravilhoso, no meio da igreja. Missões é isso, é o arder missionário, é o arder do coração de vocês, no propósito único de anunciar o reino de Deus. Quero trazer também à memória uma experiência vivida em um dos hospitais do Rio, de um homem que estava na área de hemodiálise, só que ele estava já em fase terminal. E a mãe disse: pastor, fala com meu filho. Fui até lá ao setor, olhei para ele, já estava bem adiantado na sua processo de morte. Falei: Senhor, entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Aquele homem então, na angústia, parou, acalmou, derramou uma lágrima, deu um sorriso suave, apenas isso, e ali então partiu. Aquele homem tomou a decisão por Jesus. Ele encontrou no meio das trevas, no meio da angústia, a luz do Senhor Jesus. E por último, meus irmãos, desafio os irmãos a que entendam esta visão em Lucas 4, verso 18 e 19, que fala que a cidade clama. Quem responderá? Eu responderei pelos oprimidos que estão em trevas. Que através da sua vida, da vida de Jesus, da cruz, do jugo, da angústia, que o Senhor toma sobre si toda a nossa dor, toda a nossa angústia, e nos dá a certeza da vitória. Em Mateus 11, verso 28 a 30, depois com calma pode ler, diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é suave, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O Senhor chama, diz: olha, me dê aquilo que te angustia, que entristece, que traz para você problema, que traz a você desespero. O Senhor diz: olha, deixa comigo, vem comigo, ande comigo, e você entenderá como Deus age na sua vida e na sua história. O convite é para todos. A ideia aqui do texto, que Deus chama a todos, quer salvar a todos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Não há ano melhor, meus irmãos, de
no meio dessa angústia que vive o nosso povo, de pregar esse evangelho, porque é o ano aceitável do Senhor, os corações estão abertos, não como uma estratégia, não como uma forçação de barra, mas como uma mensagem de esperança, de amor e de conforto. Poderosa mão de Deus. Em 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a nossa angústia. A cidade clama e nós podemos lançar sobre Deus toda a angústia, todo o medo, toda a luta, toda a morte. Porque nós temos como confiar naquele que é o autor da vida. Essa poderosa mão que tem guardado as nossas vidas, que tem nos sustentado, lançando a cidade do Rio de Janeiro nas mãos de Deus. Senhor, tome a cidade do Rio de Janeiro, toma o Brasil, Pai, toma o mundo. Nós estamos vivendo nesse momento no Rio de Janeiro, então, Senhor, toma a cidade do Rio de Janeiro, as pessoas que aqui moram, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Missões do Rio têm levado aos oprimidos a mensagem dessa esperança, de salvação. Por quê? O Espírito do Senhor está sobre nós, nos chamando a pregar, anunciar este Evangelho transformador. Então, irmãos, sejam fortes e corajosos. Você tem a mensagem de esperança. Você é a própria esperança. Você é a própria mensagem. Você é a própria Bíblia. Que quem olhar para você, veja em você Jesus. Veja em você o poder de Deus. Veja em você a vitória. Porque essa cidade está pedindo gente que seja luz. Não é ser mais um. É ser luz no meio das trevas. Para que possam vencer. Eu estava no hospital, também aqui do Rio, público, na área de quimioterapia. E ao chegar perto de um senhor, disse: olha, senhor, posso falar com o senhor? Eu sou pastor. Disse: não me incomode, eu sou ateu. Falei: tudo bem, quer conversar? Ah, conversar eu quero. E na conversa, no bate-papo com esse homem que estava fazendo quimioterapia, de repente ele para e começa a chorar. Falei: senhor, posso ajudar? Ele disse assim: eu lembrei da fé da minha mãe e lembrei do Deus da minha mãe. Eu quero aceitar esse Deus no meu coração. E ali então, este homem, que estava muito mal, disse: eu quero aceitar Deus, eu quero aceitar Jesus. Este homem que estava ali na quimioterapia era um médico, um grande cirurgião, ortopedista, mas que a doença estava tomando conta dele. Mas naquele momento, o que a mãe dele ensinou ficou em seu coração. E ele sozinho, na sua decisão, na sua lembrança, disse: eu lembrei do Deus da minha mãe. Eu lembrei do Jesus da minha mãe. E ali ele aceitou Jesus. E o semblante dele mudou totalmente, de tristeza para alegria, para luz, para esperança. Então não deixe chegar a dor. Você pode ser esse instrumento de Deus para que a cidade conheça Jesus. A minha missão, a sua missão, está na mão do Deus poderoso. E concluindo, meus irmãos, desafiando a igreja. A cidade clama. Quem responderá? Eu. Você responderá. Deus convida a todos nós, todos os homens, toda a igreja, a virem a Ele. Todo ser humano a virem a Ele e aceitá-lo como Senhor, como pastor amado. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Anunciar-se Jesus aos hospitais, aos presídios, escolas, faculdades, no degase, no esporte, no lutado, na portuária, na prevenção química. Deus chama a igreja a sair das paredes e ser igreja onde você está. Então, meus irmãos, seja essa pessoa que Deus tem chamado para a obra missionária. A cidade clama. Quem responderá? Eu digo: eu responderei. Desafio: você responderá. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quero pedir aos irmãos que estejam orando por missões. Acesse missõesrio.com.br. Você é um chamado para servir na obra missionária. Deus abençoe. Amém. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Deus vivo, Deus poderoso.
por este momento de inspiração, por este momento da tua igreja reunida, Senhor Deus, te adorando na beleza da tua santidade, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pela tua bênção sobre cada uma dessas vidas preciosas, sobre cada família que tem te buscado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tens guardado a cada uma delas debaixo do teu poder, da tua misericórdia, diante das muitas lutas, dos perigos que estamos enfrentando nesses dias. E eu quero apresentar a Ti, Senhor, mais uma vez, esta vida tão preciosa, esta família, Senhor, que tem desejado Te servir. Manifesta o Teu poder, a Tua glória, a Tua presença, a Tua misericórdia, Senhor, sobre esta vida preciosa. Grandioso é o Teu nome, maravilhosas são as Tuas obras, Senhor, e este coração está quebrantado diante de Ti agora, desejando apresentar, deixar aos pés da cruz os seus fardos, as suas lutas, as suas angústias. Estenda a tua mão, Senhor, mão que liberta, mão que perdoa pecados, mão que repreende e joga por terra todos os dardos inflamados do maligno. Estenda a tua mão, Senhor Deus, para curar aquele que está enfrentando, batalhando contra as enfermidades. Abençoa a vida profissional do teu filho, da tua filha, Senhor Deus. Glorifica o teu nome e abra as portas de emprego para aqueles que estão buscando, aos nossos estudantes, aos nossos professores, aos nossos trabalhadores que enfrentam um desafio tão grandioso, Senhor. E nós ousamos pedir a manifestação do teu poder, da tua misericórdia na cidade do Rio de Janeiro. Meu Deus, dá-nos um coração cheio de compaixão por aqueles que desconhecem o poder da tua palavra, que liberta, que abençoa, que opera sinais, maravilhas e prodígios na vida daquele que crê. Meu Deus, toma esta vida preciosa, visita esta família com o teu poder e com a tua glória, aquele coração que se quebranta diante de ti agora e confessa o teu filho Jesus como Senhor e Salvador. Tem misericórdia, meu Deus, daquele que se reconcilia contigo, reconhecendo os seus pecados, entregando, confessando a ti, Senhor, e clamando pela libertação que há no nome de Jesus. Contempla, Senhor, o coração que está vivendo debaixo da ansiedade, da síndrome do pânico, da depressão. Em nome de Jesus, liberta também aqueles que estão sob o jugo da idolatria, ó Deus, sob o peso espiritual. Estenda a tua mão e opera maravilhas, sinais e prodígios, Senhor Deus, na vida daquele que clama pela tua misericórdia. Tu és santo, tu és fiel, tu és tremendo, tu és o nosso Deus, e por isso que te buscamos, Senhor, e clamamos. Renova o teu cuidado sobre cada vida, sobre cada família que pertence à tua igreja, Senhor. Conforta os corações enlutados, conforta e fortaleça, Senhor, aqueles que têm vivido provações, lutas. Ó Senhor, em nome de Jesus, estenda a tua mão e opera o impossível. Manifesta a tua glória, o teu poder, a tua misericórdia, o teu socorro, Senhor, e traga mais da tua presença, do teu poder, da tua misericórdia, do teu socorro, Senhor, sobre este coração que fala contigo. Santifica as nossas famílias. Obrigado porque tu tens trazido a provisão, Senhor. Nós consagramos a ti todas as ofertas, os dízimos dedicados para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens usado vidas, famílias para edificar, fortalecer, Senhor Deus, e nos ajudar e nos dar ousadia, Senhor, para continuarmos proclamando a glória do teu reino, para que vidas sejam alcançadas e transformadas. Senhor, ao manifestar o teu poder na cidade do Rio de Janeiro, toma todos os missionários, as capelanias, e usa o teu povo, inspira o teu povo, Senhor Deus. Dá-nos um coração intercessor, um coração cheio de compaixão, que se importe, que se preocupe, e ensina-nos, Senhor Deus, nesses dias tão terríveis que estamos enfrentando, de luta, de opressão, de privações, de provações, Senhor. Manifesta o teu poder, a tua presença, a tua misericórdia, e ó Deus, salva vidas neste tempo, Senhor, e acrescenta-as à comunhão da tua igreja. Tu és santo, tu és misericordioso, tu és poderoso. Toma as autoridades na cidade do Rio de Janeiro, Senhor Deus, lhes dá sabedoria, as nossas autoridades de saúde, autoridades sanitárias,
e, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado. Inspira-nos e capacita-nos como igreja, para que tenhamos recursos humanos, financeiros, para o tempo que o Senhor nos concederá, segundo o Teu propósito, a Tua vontade, Senhor Deus, o privilégio de nos reunirmos de maneira presencial, para Te adorar, para celebrar por todos os Teus milagres em nossas vidas e em nossas famílias neste tempo. Meu Deus Todo-Poderoso, tendo o privilégio de ser Teu ministro, eu imponho as minhas mãos na autoridade do Teu Santo Espírito e apresento a Ti esta vida, esta família, a Tua igreja reunida de forma virtual, Senhor, e sobre cada um deles, sobre cada uma delas, sobre a Tua igreja, faça resplandecer o Teu rosto de misericórdia, a bênção da Tua presença, Senhor Deus, e acrescenta a Tua paz, que é a certeza da vitória que Jesus conquistou na cruz para todo aquele que crê. Amém, amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus em todo